Você já parou pra pensar no que realmente irrita qualquer personagem de One Piece? O que faria eles ficarem loucos de raiva caçando a gente? Pois é exatamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos descobrir o que deixa cada um desses personagens completamente fora de si. E o que você nunca deve fazer se não quiser acordar a pior versão deles. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou De Souza e já bora começar com o Sanji. E se você não quiser ver o pior lado do Perna Preta, existe uma regra muito simples: não toque em nenhuma mulher. Não insulte, não empurre, nem encoste em nenhuma dama, mesmo que ela seja sua inimiga. O Sanji é um verdadeiro cavalheiro, ele é super protetor e jurou nunca levantar a mão contra uma mulher. Mas se alguém ousar ferir ou desrespeitar uma delas na frente dele, o Perna Preta vai perder totalmente o controle. E quando isso acontece, pode ter certeza que você vai receber um Double Jumble tão brutal que será a última coisa que você vai se lembrar. O próximo é o Zoro. E se você não quiser ver o pior lado dele, nunca o provoque lembrando das derrotas contra Kuina. Pode parecer um pouco estranho imaginar um monstro como o Zoro perdendo a calma por causa de algo tão antigo, mas essa é uma ferida que ele carrega desde criança. A real mesmo é que essa garota alugou um triplex na cabeça do Zoro. Então se você for bastante ousado pra cutucar essa lembrança, pode ter certeza que a chave do Zoro vai virar. E quando isso acontecer, o olhar dele muda, o ambiente vai ficar frio e depois você não vai mais ver nada. Seguindo, a gente tem a boa Hancock. E se você não quiser ver ela perdendo a cabeça, tem uma regra bem simples: não mexa com o Luffy. Nem fale mal, nem corte. A real é que qualquer provocação envolvendo o homem que ela ama já é motivo para ela explodir. A Hancock é uma imperatriz pirata com o poder de transformar pessoas em pedra, mas quando o Luffy aparece, ela fica toda boba sem saber o que fazer. O resultado é que se você ousar tocar no nome do Luffy ou falar mal dele na frente dela, já se prepara, porque ou você vai acabar virando pedra ou ela simplesmente vai aparecer de voadora pra cima de você. Então vê se não mexe com o chapéu de palha, porque além da Hancock, a gente ainda tem o Bartolomeu, que protege ele com unhas e dentes. Esse pirata aqui é o maior fanboy do Luffy de todo o anime. Ele não só admira o chapéu de palha, ele venera, idolatra, trata o Luffy como se fosse um deus. E o último que falou mal do Luffy na frente dele, perdeu a língua mais rápido que o Zoro se perdendo no castelo do Mihawk. Então a regra é clara: se estiver perto da Hancock ou do Bartolomeu, trate o Luffy como se fosse sagrado, porque pra eles, ele realmente é. Agora, seguindo pro Katakuri, se você não quiser ver o pior lado dele, tem duas coisas que você jamais deve fazer. A primeira é interferir em uma luta dele, porque o Katakuri leva o combate como um duelo de honra. Ele odeia quando alguém se mete, e foi o que aconteceu lá em Whole Cake, quando a irmã dele tentou ajudar durante a luta contra o Luffy. O resultado é que ele ficou tão furioso que acabou se ferindo só pra igualar o jogo, e ele deixou bem claro que não queria vantagem nenhuma. Ou seja, se você acabar se metendo em um dos duelos dele, vai despertar a ira de um dos homens mais orgulhosos do bando da Big Mom. Agora, a segunda regra é ainda mais importante: nunca flagre o Katakuri comendo uma rosquinha. Esse aqui é o ponto fraco mais íntimo dele. Apesar dele ter aquela imagem durona e intocável, o Katakuri se sente muito inseguro com a sua boca, e ele só fica à vontade quando tá relaxado, aproveitando seus donuts em segredo. Mas se alguém vê esse lado vulnerável dele, a máscara cai, e junto dela vai a paciência. Então acredite, se você presenciar esse momento íntimo do Katakuri, a última coisa que você vai ver é uma tonelada de mote com haki batendo bem na sua cara. Seguindo, nós temos o Akainu. E se você quiser ver o lado bom do almirante da frota, eu sinto muito, porque ele não tem nenhum. Mas existe uma regra que deixa tudo ainda pior: não seja um pirata. Mais especificamente, não seja um pirata com um chapéu de palha. Para ele, os piratas representam um caos que precisa ser eliminado sem discussão. O Akainu não vai apenas te odiar, ele vai surtar só de ouvir o seu nome. E quando isso acontecer, não pense que ele vai querer apenas derrotar você. O Akainu vai querer te fazer sofrer. Então, se virar pirata está nos seus planos, sempre que você ver o Akainu chegando, é melhor correr pro outro lado. Só toma cuidado para não topar com o Arlong, porque para ele não importa se você é pirata ou não. O problema é se você é humano. E nesse caso já se prepara, porque só o fato de você existir já é o suficiente para deixar ele furioso. O Arlong despreza os humanos e considera eles fracos e inferiores. Foi ele quem tocou o terror lá na Vila Kokoyashi, matou a Belemer bem na frente das filhas e manteve a Nami como escrava por anos. Ou seja, não existe compaixão com esse homem peixe. Se você é humano, não tem como escapar. Só a sua presença já é o bastante para despertar o ódio dele. Agora bora pra alguém que é mais gente boa. E eu tô falando do Chopper. Se você não quiser despertar o pior lado do médico mais fofo de One Piece, existe uma regra bem clara: nunca use a medicina pro mal. O Chopper dedicou a vida inteira dele para salvar as pessoas, e nada consegue deixar ele mais
furioso do que ver alguém transformar o conhecimento médico em uma arma. E foi exatamente isso que o Caesar Claw fez lá em Punk Hazard. Ele acabou tendo a brilhante ideia de usar crianças em seus experimentos cruéis. E esse tipo de coisa aqui faz o nosso doutor perder completamente a cabeça. Mas como se não bastasse, tem outro detalhe que você nunca pode esquecer. O Chopper é uma rena. E ele já foi confundido tantas vezes com outras coisas que só de ouvir isso ele perde completamente o controle. Então se você não quiser ver o curador mais doce de One Piece virar uma fera incontrolável, nunca esqueça, o Chopper é uma rena falante e ele tem muito orgulho disso. E agora a gente chegou no nosso capitão. Se você encontrar com o Luffy, existem algumas coisas que você pode acabar fazendo que vão deixar ele completamente surtado, como por exemplo mexer com os companheiros dele ou com pessoas inocentes. Se você fizer isso, ele basicamente vai acabar com a sua vida, assim como ele fez com o Arlong, o Doflamingo ou com o Kaido. Mas tem uma coisa que é ainda pior, algo que pro Luffy é extremamente precioso. Se um dia você arriscar mexer com isso, talvez a gente até veja o nosso herói virar vilão. E eu tô falando do chapéu de palha dele, porque esse chapéu aqui é a posse mais valiosa que ele tem. Simboliza o sonho dele de se tornar um grande pirata e toda a confiança que o Shanks depositou nele. Não é à toa que ele e a sua tripulação são conhecidos como os piratas do chapéu de palha. O maior conselho que eu posso te dar aqui é não toca nesse chapéu. O próximo da nossa lista é o Ed. E se você quiser começar uma guerra com ele, só precisa mexer com um dos seus filhos. Eu não tô falando do filho de verdade, porque estranhamente pra esse ele não tá nem aí. Eu tô falando da sua tripulação. E se você der uma de doido como a Marinha fez e mexer com qualquer um dos seus filhos, acredite, você vai estar começando uma guerra que você não vai dar conta de terminar. Você pode até chamar o Ed pro X1, assim como o Roger e o Oden fizeram. E se você for forte, provavelmente ele vai acabar te respeitando, como aconteceu com eles. Mas se você mexer com os seus filhos, aí o bicho pega e não tem mais volta. E a gente chegou numa das personagens mais perigosas do anime. E é claro que eu tô falando da Nami. Se você tiver a audácia de tentar meter a mão no cofrinho dela, já vai preparando o funeral, porque tu vai virar churrasquinho na hora. A mulher ama dinheiro mais do que o Luffy ama carne. E olha que isso aqui é um nível absurdo de amor. Se por algum milagre insano você descobrir onde ela esconde o ouro, já pode ir se despedindo, porque vai chover raio na tua cabeça. E o pior, o Zeus vai ser o menor dos teus problemas. O verdadeiro terror vai se chamar Nami. Então vê se fica bem longe do tesouro da nossa navegadora. O próximo é o herói da marinha. E com o vovô Garp é assim. Encostou nos netos dele, já pode encomendar o caixão e escolher a cor da vela. O velho não tá pra brincadeira não, porque mesmo aposentado, o coroa continua extremamente roubado. Ele simplesmente meteu um Galaxy Impact que quase destruiu toda a Hashinosu. E se o Sengoku não tivesse segurado o velho lá em Marineford, o Akainu tinha ido de Vasco. Ou seja, não mexa com os netos do vovô Garp. E a próxima é a Shinobu. E se tu tiver coragem de chamar a Shinobu de feia, já vai preparando o testamento, porque a tua alma vai direto pro além, porque ela nem sempre foi essa tia do Yakut vencido. Antigamente ela era conhecida como a ceifadora de homens, que até o Sandy ia passar mal se encontrasse com ela. Só que o tempo foi passando e o Shape acabou indo embora, e hoje em dia a galera nem reconhece mais essa lenda. E ela odeia ser chamada de feia. Se ela ouvir isso, já mete o famoso apertador de bolas, um golpe tão letal que deixa até o Kaido cantando fino. Então vê se respeita a tia Shinobu, meu parceiro. Porque se tu tá achando que chamar a mulher de feia nesse anime não dá em nada, é porque tu ainda não encontrou qual vida. Com ela, o buraco é ainda mais embaixo. Essa aí, antes de virar sabonete humano com a Sub no Mi, já se achava a mais linda dos mares. Depois da fruta, ela até deu uma melhorada e os caras ficam babando pra ela, mas por dentro ela ainda é horrorosa. O próximo da lista é o Pika. E é melhor você parar de rir, porque com ele, se tu der qualquer risadinha, já pode ir pedindo desculpa pra tua alma, porque ela vai sair do teu corpo instantaneamente. O cara parece um tanque de guerra, com músculo até na sobrancelha. Ele usa uma armadura dourada que mais parece cosplay de Cavaleiro de Ouro, mas na hora que ele abre a boca, é pior que o Anderson Silva. A voz é tão fina que parece que engoliu um esquilo, só que é melhor você não rir, porque ele é tão sensível com isso que até aliado já virou purê só por dar uma risadinha. O cara é tipo um armário bombado com coração de vidro. Então já sabe, se rir, vai virar decoração na parede de Dressrosa. E continuando no bando Don Quixote, bora falar da Sugar, porque pra tirar ela do sério é fácil demais. Não precisa nem encostar, é só dar um sustinho. Essa garotinha com cara de quem vende limonada na esquina tem um dos poderes mais apelões do anime, e ainda faz todo mundo esquecer que tu existiu. Mas o calcanhar de Aquiles dela é o terror psicológico. Se ela levar um susto, tudo desanda igual miojo mal cozido. Em Dressrosa bastou o Soap mostrar aquela cara de travesseiro amassado, que a mina teve um colapso nervoso ali mesmo. Então se tu quiser tirar a Sugar do sério, esquece porrada, só chega de fininho com uma careta
um grito ou uma aranha de brinquedo. E pronto, a missão vai estar cumprida. Seguindo, a gente tem o Bug. E se você quiser ver esse palhaço surtar bonito, basta você dizer o nome do Shanks. Esse aqui é o gatilho emocional do nosso palhaço. O Ruivo é simplesmente tudo que o Bug nunca conseguiu ser. Ele é confiante, poderoso e extremamente respeitado. Toda vez que o Bug lembra disso, dá pra ver a alma dele quebrando por dentro. E é aí que entra o Luffy, o verdadeiro mestre da provocação sem esforço. Porque o jeito do Chapéu de Palha é igualzinho ao Shanks. E toda vez que o Bug olha pra ele, vê a sombra do seu ex-companheiro, que acabou virando um mito, enquanto ele acabou virando meme. Então, se você quiser tirar o Bug do sério, é só lembrar ele disso. Cita o nome do Shanks e o gatilho é ativado, e a crise é garantida. Agora, com o Brook, você pode zoar à vontade. Pode chamar ele de esqueleto velho, tábua de passar roupa com peruca, e ele vai levar tudo numa nice. Mas se tu ousar falar mal do Labon, aí, meu filho, já era. O esqueleto vai te fatiar sem você perceber. O Labon não é só uma baleia, é o melhor amigo do Brook, o único que ele jurou reencontrar, mesmo depois de virar osso. Então, se tu preza pela tua integridade física, só fala do Labon se for pra elogiar. Agora escuta, se tu quiser sair nadando com os peixes literalmente, é só falar mal do Fisher Tiger na frente do Jinbe. Aí, família, tu assinou atestado de óbito com tinta de água viva. Pro Jinbe, ele era o símbolo de tudo que ele acreditava. E se mexer com a memória desse capitão, o Jinbe ativa o modo karatê do Homem-Peixe. E olha que o homem é calmo, mas desrespeitou o Tiger e o bom humor vai embora, junto com os teus dentes. Então já anota aí na lista do que nunca fazer no mundo de One Piece. Jamais, em hipótese nenhuma, subestime o Fisher Tiger na frente do Cavaleiro do Mar. Com a Big Mom, família, tem duas coisas que você nunca pode fazer se quiser manter os seus ossos no lugar. A primeira é mexer com a comida dela e principalmente tocar no quadro da Mother Carmel. A mulher já é uma bomba relógio com recheio de chantilly. Se você mexer no doce dela, ela vai explodir. Foi assim em Holy Cake, quando Luffy e companhia acabou com o bolo do casamento. Bastou isso pra começar o fim do mundo. Mas o verdadeiro BO veio com o quadro sagrado da Mother Carmel. Assim que aquele quadro quebrou, a Big Mom surtou tanto que ela entra em transe, perde a noção e acaba virando um monstro descontrolado. Então anota aí, se roubar um docinho, você vai acabar morrendo. Mas se encostar no retrato da Mother Carmel, você vai conhecer uma história de terror. Agora vamos seguir para alguém muito mais poderoso e perigoso que a Big Mom. E é claro que eu tô falando do Usopp. Se você quiser ver ele largar o medo de lado, é só falar mal do Going Merry. Aí, família, você acabou de cavar sua cova com estilingue. Ele não era só um barco, ele era a primeira casa do Chapéu de Palha e salvava o bando na hora do perrengue. Sem falar que ele acabou partindo de forma muito emocionante. Então, se tu inventar de zombar ou desrespeitar o Merry só como um navio comum, o Usopp esquece que é medroso e acaba virando um guerreiro de Elbaf, que é capaz de bater de frente até com o Luffy se for preciso. Então nunca desrespeite o Going Merry na frente do Usopp. Agora seguindo, a gente tem a Robin. E o maior erro que você pode cometer é mencionar o Hara, falar da sua mãe ou citar do gigante Saul. Se você fez alguma dessas coisas, parabéns, você acabou de ativar o Trauma Mode. Porque a Robin carrega nas suas costas a dor de ver a sua terra natal ser explodida pelo Buster Call. Ela perdeu tudo, ainda criança, e passou a vida sendo caçada como se fosse uma arma viva. Essa aqui é uma cicatriz que nunca se fechou e provavelmente nunca vai se fechar. Então, se você cutucar ela com isso, o clima vai mudar na hora. Aquela Robin calminha e super gente fina vai sumir e no lugar dela vai surgir uma assassina fria, parecendo um diabo encarnado, pronta pra torcer o seu corpo tranquilamente. E agora bora seguir pra Bonnie, que se tem uma coisa que você nunca deve fazer na frente dela é tratar o Kuma como se ele fosse uma máquina do governo ou um capacho da marinha. Quer perder os dentes? É só você chamar ele de arma humana ou de PX-0. Faz isso só pra ver o que acontece. Pra Bonnie, o Kuma não é um experimento, nem um robô ou um vilão. Ele é o pai dela, o único que ela amou de verdade. E cada vez que alguém se refere a ele como um robô sem alma, é como apagar a ótima pessoa que o Kuma foi e toda a sua história. Então, se tem uma coisa que a Bonnie sempre protege, é o legado do seu pai. E agora a gente chegou num ponto realmente perigoso, porque com os Gorosei, só de você existir já é motivo pra deixar esses velhos pé da vida. Mas se tem algo que realmente faz esses engravatados surtarem, é quando alguém menciona algumas palavras proibidas, como Joy Boy, Nika, e principalmente se falar sobre libertação. Se tu inventou de dizer qualquer uma dessas palavras na frente dos Gorosei, se prepara porque tu vai ver a careca deles brilhar de raiva. Eles vão mover Marinha, Cip-Zero e até o Buster Call, só pra garantir que você nunca mais consiga falar algo assim de novo. E por fim, chegamos no Imo, e aqui a gente tem o maior tabu de todos.
perdidos. Você nunca, em hipótese nenhuma, deve citar o século perdido. Nem de longe, nem por acaso, nem sussurrar, porque quando o Imo entra em cena, a brincadeira acaba e começa o terror. Essa figura sombria comanda o mundo nas sombras, e o que mais irrita essa entidade é justamente aquilo que ela quer apagar. E é claro que a gente está falando da verdade. Se você mencionar o século perdido, já era. E se ainda por cima inventar de falar o nome da Nefertari Lili, a primeira rainha de Alabasta, já pode pedir lugar no obituário. Só de citar essas duas coisas, você vai virar alvo número 1 da força mais obscura do governo mundial. O tipo de força que apaga ilhas do mapa com um piscar de olhos. Então não inventa de buscar a verdade. Ou você vai descobrir que o maior poder do Imo não é controlar o mundo, e sim silenciar quem tenta libertá-lo. E aí, nesse caso, você vai precisar de um manual de sobrevivência em One Piece. Mas a melhor parte é que eu já fiz isso pra você. Imagina que você tá no mundo de One Piece, mas não tem aquelas frutas poderosas e nem aquele haki do conquistador. Como que você sobreviveria contra esses monstros do novo mundo? Bom, é exatamente isso que eu te conto nesse vídeo aqui. Então já clica que eu te vejo lá. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.